Muito boa noite, irmãos. É com um coração transbordante de alegria que eu estou aqui nessa noite para trazer um recado que Deus colocou no meu coração essa semana. E eu estava me perguntando, Senhor, isso que o Senhor falou no meu coração é tão extraordinário, só que eu não tenho agenda marcada para pregar nem na minha igreja, nem em outras igrejas. O que o Senhor quer falar comigo nesse sentido? Onde que o Senhor quer que eu entregue esse recado? E aí me perguntando, olhando para mim mesmo, chego no domingo. E no domingo, Gilmar estaria hoje trazendo o recado de Deus, trazendo o estudo que Deus colocaria no coração dele para cá, para a nossa igreja. Ele me procurou e falou, pastor, eu tenho prova no seminário, você consegue me substituir? Por isso que hoje eu estou aqui substituindo o Gilmar, mas eu não vou dar continuidade ao estudo do livro de Romanos. Eu vou entender que esse aqui é um ponto de over-delivery. O que é isso? É algo que é uma entrega extraordinária, algo que não estava preparado, mas que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu peço que você abra o seu coração. Peço que você ouça com muito amor as minhas palavras, que você ouça aquilo que Deus quer falar ao seu coração e ouça aquilo que Deus tem de extraordinário para transbordar no seu coração. Preste atenção naquilo que Deus quer falar conosco nesse dia aqui. Não vai ser um estudo, vai ser um recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Recado que Deus já tem falado ao meu coração, tem ardido no meu coração. E eu espero, sinceramente, que possa arder também no seu coração. Tá legal? Então, vamos comigo nessa jornada. Pega a sua Bíblia aí, já já a gente vai estar abrindo ela. E eu quero pensar com você sobre um tema, sobre um tema muito interessante, que é do que tem transbordado o seu vaso. Do que tem transbordado a sua vida, o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, do que tem transbordado, o que é que tem entrado na sua cabeça e tem feito você continuar caminhando, tem feito você continuar cumprindo a missão que Deus te chamou para cumprir. Será que você tem conseguido transbordar na vida das pessoas, porque você tem transbordado principalmente do amor de Deus? Será que na sua vida, na sua família, com os seus amigos, você tem sido tão extraordinário, que as pessoas têm visto a graça de Deus sendo manifestada na sua vida? Volto à pergunta, do que tem transbordado o seu vaso? E aí, quando a gente fala em vasos, a gente sempre lembra do texto de Jeremias, e é para lá que a gente vai. Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 4. Eu não quero pegar todo o restante do capítulo, aquilo que Deus fala sobre o povo de Israel, mas eu quero ficar com você só nesses 4 versículos. Então, abra aí a sua Bíblia, abra o seu smartphone, se conecta aí com o seu computador, onde você quiser, mas acompanhe a leitura que eu vou fazer. Enquanto você vai buscar aí o seu smartphone, vai buscar a sua Bíblia, eu quero pedir para você que ao ver esse vídeo, a estar acompanhando esse culto, essa reunião de oração, eu quero que você saia do chat e você vai lá no curtir e compartilhar. O YouTube é uma plataforma digital. E o que ela faz? Ela consegue transmitir para mais gente, ou mais pessoas, ou indicar para mais pessoas, quando eu e você, quando nós curtimos aquela publicação ou aquele vídeo. Quando a gente compartilha com o nosso grupo de WhatsApp, a gente tem tanto grupo de WhatsApp, com tanta coisa boba, com tanta conversinha fiada. Então, clica em compartilhar, que é a mãozinha do joinha, clica no like, que é a mãozinha de joinha, clica em compartilhar, vai no seu grupo de WhatsApp e manda para eles, olha, está acontecendo aqui um culto na minha igreja e tem uma palavra que é para você, porque com certeza essa palavra é para aquela pessoa que você está enviando. Faz isso agora, nesse momento. Se você deixar para o final, você vai esquecer. Então, quando você está pegando aí a sua Bíblia, para um minutinho, você gasta 10 segundos para fazer isso. Fecha o chat, vai no curtir, clica lá no joinha, vai no compartilhar, manda lá. E se você não estiver gostando também, não tem problema, clica no não gostei, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá bom? O que você não pode ou não deve é não interagir, tá legal? Então você já abriu Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 4, e eu vou ler para você acompanhar aí, se você não está com a sua Bíblia aberta. Diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, desce à oficina do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce à oficina do oleiro, descia à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia no barro se estragou,
nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então, Jeremias é orientado pelo Senhor para descer até a olaria, e lá viu o oleiro moldando um vaso. E como aquele vaso meio que ficou meio disforme, aquele oleiro fez novamente aquele vaso. Fique com isso na sua mente. Agora vamos orar comigo. Pai querido, Pai amado, nas tuas mãos eu coloco este dia, eu coloco esta palavra. E eu te peço, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito venha encher-nos de tal forma que a gente possa compreender com clareza, com entendimento, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa tua palavra. E, Senhor, que haja transformação da minha vida e transformação da vida dos meus irmãos. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é o pedaço do texto onde o Jeremias descreve que o oleiro, quando viu que o vaso estava disforme, estava com a forma toda ruim, ele refaz aquele vaso e fez isso, e o texto diz, como pareceu bem fazê-lo. E aí, eu quero convidar você para um exercício de coaching. Eu quero agora que você me permita ser seu coach nesse momento. Não só pastor, não. Eu quero que você me permita ser seu coach. Por quê? Porque eu quero fazer com você um exercício que a gente faz no coach, que a gente chama de VAS. O que é isso? É um exercício de visualização, de atenção e de sinestesia. Né? Você vai ouvir, ou visão, audição e sinestesia. Você vai ouvir aquilo que eu estou falando, você vai sentir aquilo que eu estou falando e você vai visualizar aquilo que eu estou falando. Então eu quero que você, na sua casa, volto novamente, faço aqui um parênteses, escute com amor as minhas palavras. Eu não estou fazendo aqui nenhum exercício de hipnose com você, mas estou fazendo um exercício para você visualizar. Então, aí na sua casa, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser ficar de olhos abertos mesmo, só escutando o que eu estou falando e pensando, imaginando o que eu quero que você imagine, está tudo certo, não tem problema, tá legal? Então vamos lá. Eu quero que você, com os seus olhos fechados, com os seus olhos abertos, se imagine você andando ao lado de Jeremias e ouvindo a voz de Deus, e Deus mandando que vocês fossem até a olaria, e você chega na olaria e você vê o oleiro moldando um vaso. Eu quero que você entenda que esse vaso que está sendo moldado é você. É você que está sendo moldado ali, e pela primeira vez na sua vida, Deus está permitindo a você que você descreva como é que você quer ser um vaso. De que forma e de jeito que esse vaso tem que ser. Você agora tem uma oportunidade ímpar, que nunca você teve na sua vida. Você tem a oportunidade de dizer para o oleiro, olha, eu gostaria que eu fosse um vaso grande, enorme. Eu gostaria que esse vaso tivesse a cor branca. Mas agora, você está ouvindo eu falar, descrevendo esse vaso, que é o meu vaso. Eu queria que você pensasse, como é que você imagina o seu vaso? De que forma você imagina? Qual o tamanho que você imagina? Com que cor esse vaso tem que ter? Ele tem pintura? Qual pintura seria esse vaso? Depois você pode colocar aí no chat, como é que você imaginou o seu vaso? Ele tem alças para carregar? Ele é feito de um barro mais grosseiro? Ou ele é feito com barro mais refinado? Você é uma porcelana chinesa? Enfim, pensa que você hoje tem a oportunidade de ser criado ou estar ajudando o oleiro a fazer o vaso que é você. Esse vaso bonito. Contempla agora esse vaso pronto. Esse vaso extraordinário que você olha e fala, nossa, que vaso bonito, que vaso lindo, que vaso extraordinário. Olha, isso é uma obra-prima, isso é algo tão extraordinário que eu nunca vi algo tão bonito na minha vida. Você conseguiu visualizar? Você conseguiu imaginar esse vaso? E agora você que está de olho fechado, vem abrindo o seu olho devagarzinho e volta para cá. E aí? Como foi a experiência de você se visualizar como ajudante do oleiro? E lembre-se, o oleiro dessa palavra de Jeremias é o próprio Deus. Deus te deu a oportunidade de ajudar a ele a moldar o seu vaso, o vaso que é você. Um vaso extraordinário, uma obra-prima nas mãos de Deus. E a primeira pergunta que eu preciso fazer para você, como é que você tem enchido esse vaso?
Esse vaso que é tão extraordinário, que é tão fino nos detalhes, que é tão fino na pintura, que tem detalhes muito bem colocados, contornos de ouro. Esse vaso que quando está numa prateleira, as pessoas olham e admiram e falam: nossa, mas que vaso bonito, que coisa extraordinária, quanto vale esse vaso? E o dono daquela loja de vasos diz: olha, esse vaso tem um preço extraordinário, ele foi comprado com preço de sangue. Ele tem o amor de Deus colocado na vida dele. Você é esse vaso. E eu pergunto para você: como você tem enchido esse vaso? O que você está colocando dentro desse vaso, que por mais que ele tenha uma aparência linda, por mais que ele tenha um valor extraordinário, o maior valor desse vaso e o que efetivamente vai ser elevado e colocado na presença de Deus é aquilo que está dentro desse vaso. O vaso, por mais bonito que seja, por mais extraordinário que seja, ele é um vaso. E ele precisa ser preenchido. O que você tem colocado nesse vaso? Será que você tem colocado amor nesse vaso? Ou você tem colocado ódio? Você tem colocado rancor? Você tem colocado falta de perdão? Você tem colocado nesse vaso uma arrogância tão extraordinária que não tem permitido que você ouça a voz de Deus? Que vaso é você? O quanto está cheio esse vaso? Muitas pessoas têm gasto a sua vida, em vez de vendo pornografia, vendo coisas que não enchem o seu vaso, que só enchem o seu vaso de coisa ruim. Como você tem enchido o seu vaso? Como você tem preenchido esse vaso extraordinário que Deus fez, que você ajudou a fazê-lo agora na sua visualização? De que você tem enchido esse vaso? É interessante a gente ver que durante todo dia, a gente tem visto que pessoas têm enchido o seu vaso com amargura, com rancor. Pessoas têm enchido o seu vaso com o sentimento de que os dias passados eram melhores. E a palavra de Deus diz para a gente, Salomão diz para a gente que não tenha prazer, não tenha vontade de ficar se lembrando dos dias anteriores. Viva o dia de hoje. Pense e sonhe no dia de amanhã, mas viva principalmente o dia de hoje. Como você tem enchido o seu vaso? Será que seus filhos têm visto o seu exemplo de encher o seu vaso com a palavra de Deus, com o amor de Deus, e têm feito a mesma coisa na vida deles? Ou eles, porque você tem o seu vaso transbordante de arrogância, de inveja, de palavras malditas, eles também têm agido dessa forma? A internet é uma terra extraordinária, porque na internet a gente encontra tudo que a gente quiser, seja coisa boa, seja coisa ruim. E na internet tem um vídeo que mostra a figura de um pai brigando com uma pessoa e o seu filho do lado brigando com essa pessoa também. De que tem enchido aquele vaso daquele homem? De maldade, de ruindade, de raiva, e tem transbordado na vida do seu filho. Eu volto a perguntar a você: de que você tem enchido o seu vaso? Como tem transbordado o seu vaso? Hoje, o meu propósito aqui é te trazer consciência. É trazer a você o sentimento e a visão exata de como você está. E dizer para você, onde você está não é ponto final. Onde você está é apenas o local para que você tenha consciência e que você daqui em diante mude. Porque a segunda pergunta que eu quero fazer para você é o quanto o seu vaso tem honrado o seu Criador. É isso mesmo. O quanto o seu vaso tem sido um vaso de honra para o seu Criador. Quando Deus olha lá do céu, e agora com essa majestade do vaso que você mesmo ajudou a criar, quando Ele olha para o seu vaso, o que Ele enxerga? Um vaso como um sepulcro caiado, bonito pra caramba do lado de fora, extraordinário, detalhes de ouro, detalhes de porcelana chinesa, algo de um valor extraordinário, mas quando Ele olha para dentro, a teia de aranha, há um cheiro fétido de coisa morta, a aranhas, a bichos peçonhentos. Como Deus tem enxergado o seu vaso, como o seu vaso tem honrado o Criador. O Criador te deu a palavra dele. Você não pode dizer, eu não sei o que fazer, você sabe, está aqui a Bíblia. A Bíblia é a maior fonte de inspiração para todo ser humano. Há quem diga que ela é o manual do Criador para a sua criatura. De que você tem enchido o seu vaso?
Como o Criador olha para você, o que ele enxerga? Você tem gasto tempo em oração, gasto tempo em leitura da Bíblia, você tem buscado a inspiração de Deus para as suas palavras, para o seu modo de agir, você tem buscado a unção de Deus sobre a sua vida para que todos aqueles que cruzem o seu caminho, eles então sejam abençoados. Quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você abençoou os seus filhos? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu filho, como eu estou olhando para você agora, vou até tirar os meus óculos, como eu estou olhando para você, dentro dos seus olhos, e disse para ele: meu filho, seja abençoado. Meu filho, a tua semente vai ser bendita na terra. Meu filho, os teus sonhos vão ser reais. Meu filho, a tua semente vai prosperar de tal forma que as pessoas vão ser abençoadas por você. Com sinceridade, com verdade. Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Qual foi a última vez que você disse uma palavra de incentivo para alguém? Porque eu tenho certeza que a palavra de maldade, de muitas vezes aquele sentimento, ou aquele pensamento de amaldiçoar aquele que te deu uma fechada, ou brigar com aquele que fez alguma coisa que você não queria, isso você lembra. Mas a última vez que você abençoou o seu filho, você não lembra. A última vez que você proferiu palavras de amor para o seu pai e para a sua mãe, você não consegue lembrar. Por quê? Porque você não tem feito. Porque você não tem sido um vaso de honra na presença de Deus. Porque o seu vaso, que deveria estar transbordando do amor de Deus, da graça de Deus, ele está transbordando de coisa que não presta. E nessa noite, o que eu vim trazer para você, uma palavra de Deus é: Deus te fez para ser um vaso de honra. Deus te fez para ser um vaso que transborde do amor, da alegria e da paz que Ele traz. E por que você não está fazendo isso? Por que você tem se deixado levar por aquilo que tem te enchido? São os filmes, são as novelas, são as palavras impróprias, são as conversas que você não deveria estar participando. Essa noite, Deus te dá uma oportunidade extraordinária. Uma oportunidade de um encontro com você mesmo. Pense que você está de frente ao espelho e que você está se olhando, olhos nos olhos, e você diz para você mesmo: quem é você que eu não conheço? Quais são as suas obras que eu não conheço? Que vaso é você que eu não conheço? O quanto o seu vaso tem honrado o Criador. Fala para você mesmo. Olhando nesse espelho, quanto você, vaso do Senhor, tem honrado o seu Criador com aquilo que você tem dentro de você. Pastor, essa palavra é difícil, é dura. Eu confesso que eu não consigo visualizar o que tem no meu coração. Se você não consegue visualizar, pergunta a Deus. Vai com clareza, com verdade diante de Deus e pergunta a Ele: Senhor, quem eu tenho sido diante do Senhor? Senhor, me dá clareza para eu entender o que eu tenho sido. De que forma eu tenho te agradado, de que forma eu tenho feito a tua vontade. Mas vai com sinceridade e com verdade. Porque a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. E Ele responde a nossa oração. Mas eu estou caminhando para o final. E agora eu entendo que na primeira pergunta, o que você tem enchido, como você tem enchido o seu vaso, você caiu em si. Você entendeu? Eu não tenho enchido como deveria. Ou você tem dito: eu tenho enchido com aquilo que eu deveria. Eu estou pleno diante de Deus, eu estou transbordante do amor de Deus, eu estou transbordante da palavra de Deus, do sentimento de compaixão pelas pessoas, eu estou pleno. Excelente. Mas se você não está assim, e você identificou que você está desse jeito, e você identificou que o teu vaso, com aquilo que tem dentro do teu vaso, aquilo que tem transbordado da sua vida, não tem honrado o seu Criador, eu pergunto a você: qual é a decisão que você toma? Depois de você ouvir isso tudo, depois de ver e de se avaliar, de perceber que, olha, eu não tenho sido aquilo que Deus me criou para ser. Eu não tenho sido da forma como Deus me fez.
bonito, extraordinário, obra-prima. Eu perdi o tempo, o rumo da história e eu me desconectei com o meu Criador e eu já não sei mais qual é o propósito dele na minha vida. E eu posso te dizer que Salomão fala isso em Eclesiastes 12, que o propósito geral do homem é obedecer a Deus e adorar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Esse é o propósito geral. Mas qual é o teu propósito específico? Você conhece? O meu propósito é pegar as pessoas, levá-las a se conectar com o Criador. E nessa conexão com o Criador, essa reconexão com o Criador, extrair delas a sua melhor versão. Qual é o teu propósito? O que você tem feito para operacionalizar aquilo que Deus te criou para ser? Eu já falei isso aqui esses dias. A semente de manga, ela sabe que a semente de mangueira, ela sabe que ela nasceu para dar manga. A semente de goiaba também. As aves nasceram para voar e elas fazem isso. A águia nasceu para ser águia. E quando ela está lá no seu ninho, ela nasceu e a sua mãe a alimenta, cuida dela. E quando a sua mãe entende que deu o tempo, a sua mãe a lança do penhasco para que ela voe, para que ela seja águia. O que Deus te criou para ser? Qual o propósito de Deus na sua vida? Qual decisão você toma hoje que vai mudar o valor do seu vaso? Você só não vai ser, a partir de hoje, você não vai ser só um vaso lindo na prateleira, extraordinário, com detalhes em ouro, com pinturas, um vaso chinês, porcelana chinesa valiosíssima. A partir de hoje, você não vai mais ser cotado pelo valor do seu vaso. A partir de hoje, eu declaro sobre a sua vida que você vai ser cotado por aquilo que tem dentro desse vaso, por aquilo que Deus tem preenchido no seu vaso, por aquilo que você tem permitido que Deus encha o seu vaso. É assim que você vai ser. Você vai ser transbordante. Você vai ser a sua melhor versão que Deus quer que você seja, porque você se permitiu ser enchido pelo Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção numa coisa. Deus te fez um vaso extraordinário. E Ele te deu também livre-arbítrio. E o que esse livre-arbítrio faz? Ele faz com que nós tenhamos autoridade sobre aquilo que entra no nosso vaso. Que nós temos autoridade sobre aquilo que o vaso vai ser preenchido. Então, se a minha autoridade para encher esse vaso é só com coisa que não presta, coisa que desagrada a Deus, está tudo certo. Esse vaso vai ser enchido com isso. Mas se ao contrário disso, eu entender que eu nasci para ser transbordante do amor de Deus, que eu nasci para ser transbordante da graça de Deus, que eu nasci para ser transbordante desse amor que me constrange, que não me permite ficar calado, porque é tão extraordinário, que me faz entender que eu nasci para ser um proclamador da palavra. Você vai ser dessa forma. É só você decidir. Essa noite é uma noite extraordinária, porque é uma noite que pode ser uma noite que vai dividir a sua vida, antes do entendimento que você tem hoje, e o pós-entendimento do que você tem hoje. Antes de você visualizar a sua vida como um vaso extraordinário, um vaso lindo, um vaso de honra para Deus, e que não estava sendo bem usado, para um momento em que você entende que você é um vaso lindo, um vaso de honra, e que agora vai cumprir a sua função. Vai ser um vaso de honra nas mãos de Deus, porque você vai se encher da palavra de Deus, porque você vai se encher de tempo de oração com Deus, você vai se encher da presença de Deus, você vai ser transbordante. As pessoas que vão cruzar o seu caminho, elas vão ficar sem saber o que acontece. Como é bom falar com essa pessoa, porque ela transmite paz, ela transmite tranquilidade. Eu encontrei com essa pessoa e ela me deu uma palavra de Deus, ela olhou nos meus olhos e ela teve compaixão de mim, porque essa pessoa entendeu o propósito de Deus na vida dela. Vou terminando, mas volto ao tema. Do que tem transbordado o seu vaso? O que tem feito transbordar o seu vaso? Essa autoavaliação que você fez, você consegue dizer para você mesmo.
Você pode me dizer, se você quiser, se você é membro da igreja, aqui na igreja tem o meu telefone, você pode entrar em contato comigo. Você pode colocar agora, e eu desafio você a colocar aí no chat aquilo que tem transbordado o seu coração, aquilo que tem ardido o seu coração e que muitas vezes você tem guardado, achando que na igreja tem tanta gente para fazer tanta coisa. Mas tenha certeza uma coisa: Deus nos fez únicos. E aquilo que tem ardido no seu coração, aquele propósito que Deus tem colocado no seu coração, Ele te chamou, Ele está chamando você. Vai usar outra pessoa? Vai. Mas você precisa entender que muitas pessoas precisam ouvir aquilo que está dentro do seu coração. Aquele amor, aquele carinho, aquela coisa extraordinária. E eu vou terminando, deixando para você um dever de casa. Como eu pedi para você a permissão para ser seu coach, o que ele faz? Ele faz pergunta e passa tarefas. Eu quero te passar uma tarefa. Ao terminar o culto dessa noite, você vai reunir sua família e vai olhar para cada um dos seus familiares. Você vai olhar nos olhos dele. Eu vou chegar aqui, tirar até para cá, para estar bem olhando para você. Você vai olhar nos olhos deles e vai dizer para eles o quanto eles são importantes para você. E vai dizer para eles o quanto você os vê. Se é o seu filho, você vai dizer para ele: meu filho, eu vejo você dessa forma, eu vejo você explodindo em conhecimento, eu vejo você sendo extraordinário, propagando o amor de Deus, ou aquilo que você vê o seu filho, o seu esposo. E você vai também receber deles e perguntar para eles: como é que vocês me veem? E vai fazer uma pergunta para eles: como é que vocês reconhecem o meu amor por vocês? Se essa tarefa não for muito difícil, eu convido a você, depois de você falar com todos os seus familiares sobre como você os vê, eu te desafio a profetizar sobre a vida deles, profetizar bênçãos do Senhor, profetizar aquilo que vem no seu coração, que eles sejam prósperos, que eles sejam abençoados, que a sua descendência seja próspera, seja abençoada, que sejam todos servos do Senhor e que Jesus Cristo seja o Senhor da vida deles. Aceita esse desafio? Fala aí, eu não vou ouvir, mas fala aí. Se você aceita, diz sim, eu aceito esse desafio. E depois, eu queria que você colocasse lá no chat: pastor, eu já fiz. Se não for no chat, a nossa igreja tem vários grupos de convivência no WhatsApp. Você pode colocar lá: pastor Fernando, eu cumpri aquilo que o Senhor, a tarefa que o Senhor me deu. E tenha certeza que o maior abençoado vai ser você e sua família. Como está transbordando o seu vaso. Tenha essa frase ecoando no seu coração. E tenha certeza que aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus está transformando no meu coração, é o desejo meu, que aconteça também na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tá bom? Vamos seguir o culto. Que Deus cuide de você, abençoe sua família, que Deus derrame unção de saúde e prosperidade sobre a sua família e que Deus te guarde de todos os perigos e te faça transbordar na vida de todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Esse é o meu desejo e a minha profecia sobre a sua vida. Tá bom? Fica com Deus, um beijo no seu coração.